Assim foi a dolorosa morte de Renato Russo que nunca te revelaram. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu nos últimos dias de Renato Russo? O ícone da música brasileira, que marcou gerações com suas letras profundas e emocionantes, partiu de forma trágica. Mas a verdade sobre sua morte nunca foi completamente revelada. Renato Manfredini Júnior, mais conhecido como Renato Russo, nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Mas sua infância esteve longe de ser fácil. Desde pequeno, ele enfrentou problemas de saúde e períodos de isolamento que moldariam sua personalidade e sua arte. Aos 15 anos, foi diagnosticado com epifisiolise, uma doença rara nos ossos que o obrigou a passar meses trancado dentro de casa, afastado dos amigos e da vida normal de um adolescente. Foi nesse período de solidão que ele mergulhou na literatura, na música e começou a desenvolver sua genialidade artística. A música surgiu como uma válvula de escape. Inspirado pelo movimento punk e pelas angústias de sua geração, Renato criou a banda Aborto Elétrico, que mais tarde daria origem à Legião Urbana. Seu talento era inegável. Com letras profundas, carregadas de sentimentos e críticas sociais, Renato Russo conquistou um público fiel e apaixonado. Porém, por trás do sucesso, havia uma dor silenciosa. Renato sempre se sentiu deslocado, incompreendido e em constante luta contra seus próprios demônios. A fama trouxe reconhecimento, mas também intensificou suas inseguranças e dores internas. A ascensão de Renato foi meteórica, mas os desafios que ele enfrentava estavam apenas começando. Nos anos 80, a Legião Urbana se tornou um fenômeno. Canções como Tempo Perdido, Pais e Filhos e Faroeste Caboclo não eram apenas músicas, eram verdadeiras poesias que tocavam a alma de milhares de pessoas. Renato Russo se transformou em um ícone, a voz de uma geração que buscava sentido em meio ao caos da vida. Mas, por trás da genialidade e do sucesso, Renato enfrentava uma batalha interna devastadora. A pressão da fama, a cobrança do público e da mídia e a necessidade constante de se superar foram desgastando sua saúde emocional. A depressão, que o acompanhava desde a adolescência, se intensificou. Para tentar lidar com isso, Renato buscou refúgio no álcool e nas drogas, entrando em um ciclo de autodestruição que apenas aumentava seu sofrimento. Os bastidores da Legião Urbana também eram turbulentos. Brigas entre os integrantes, desentendimentos com a gravadora e o peso da responsabilidade sobre seus ombros faziam com que Renato se sentisse cada vez mais isolado. Ele chegou a declarar em entrevistas que se sentia só, mesmo estando rodeado de pessoas. Apesar de todas essas dores, Renato continuava entregando ao mundo sua arte. Ele usava sua música como um desabafo, transformando sua dor em poesia. Mas a cada nova canção, sua saúde física e emocional ficava mais fragilizada. O que poucos sabiam é que os fantasmas que o assombravam estavam prestes a levá-lo ao seu limite. Nos últimos anos de sua vida, Renato Russo já não era o mesmo. A energia que antes o fazia brilhar nos palcos havia se transformado em cansaço e melancolia. Ele se afastou dos holofotes, dos amigos e até mesmo da música. Passava longos períodos trancado em seu apartamento, mergulhado em uma solidão profunda. O que poucos sabiam é que sua saúde estava deteriorando rapidamente. Fragilizado pelo avanço da AIDS, doença que ainda era cercada de preconceitos na época, Renato enfrentava não apenas os sintomas físicos, mas também o peso do julgamento da sociedade. Ele evitava falar sobre sua condição, carregando sozinho essa dor que o consumia dia após dia. Nos meses finais, sua aparência mudou drasticamente. O homem forte e intenso dos palcos agora era uma sombra do que foi. Ele perdeu muito peso e já não conseguia esconder o sofrimento estampado em seu rosto. Mesmo assim, nunca deixou de compor.
Em suas últimas letras, Renato parecia pressentir o fim, como se estivesse se despedindo do mundo através de sua música. No dia 11 de outubro de 1996, o silêncio tomou conta de seu apartamento. Ele faleceu sozinho, em seu quarto, aos 36 anos de idade. O Brasil inteiro parou ao receber a notícia. Milhares de fãs choraram sua partida, e até hoje sua morte é envolta em mistério e tristeza. Mas o que fica é o legado de um artista que, mesmo consumido pela dor, deixou um tesouro inestimável para a música brasileira. Renato Russo se foi cedo demais, mas sua voz jamais se calou. Ele deixou um legado que transcende o tempo, tocando gerações com letras que parecem falar diretamente à alma de cada pessoa. Sua história é um lembrete de que, por trás do brilho da fama, muitas vezes existem batalhas invisíveis, dores que ninguém vê. Se suas músicas marcaram sua vida, deixe um comentário contando qual delas mais te emocionou.